O sol escaldante castigava o campo árido de Galad, onde o exército de Israel, outrora temido, agora se desfazia em uma fuga caótica. A poeira levantada pelos pés desordenados dos soldados misturava-se aos gritos de terror, enquanto as espadas dos amonitas brilhavam com um fulgor cruel, ceifando vidas sem piedade. A batalha, que começara com a promessa de uma vitória fácil, transformara-se em um pesadelo sangrento. Os líderes de Israel, outrora orgulhosos, agora se reuniam em tendas escuras, seus rostos pálidos refletindo o medo que os consumia. As vozes, antes altivas, agora sussurravam em desespero. "Estamos perdidos", exclamou um deles, a voz embargada. "Os amonitas nos massacrarão. Não há esperança." O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante que qualquer grito, um reconhecimento tácito da derrota iminente. Em meio ao desespero, um nome surgiu, como um lampejo de esperança em meio à escuridão. Jefté, um guerreiro exilado, filho de uma prostituta, mas cuja fama como líder e combatente se espalhara por toda a terra de Tob. Lá, em meio a um bando de homens rudes mas leais, Jefté treinava com sua espada, a lâmina cortando o ar com precisão mortal. Seus olhos, penetrantes como os de um falcão, refletiam a dureza da vida e a amargura da rejeição. Jefté fora expulso de Galaad por seus meio-irmãos, que o desprezavam por sua origem humilde. Mas, ironicamente, agora, em sua hora mais sombria, Israel se voltava para ele, o homem que haviam rejeitado, o único que poderia salvá-los da aniquilação. A jornada até a terra de Tob foi árdua, mas a urgência da situação impelia os líderes de Israel. Ao chegarem à tenda de Jefté, encontraram o guerreiro em meio a seus homens, treinando com uma ferocidade que impressionava até os mais experientes. A lâmina da espada cortava o ar com um silvo agudo, e o rosto de Jefté, marcado por cicatrizes e pela dureza da vida, refletia a determinação de um homem acostumado a lutar por sua sobrevivência. Os líderes, curvando-se em sinal de respeito e súplica, imploraram por sua ajuda. "Jefté, imploramos", clamou um deles, a voz embargada. "Volte para Galaad, seja nosso líder. Os amonitas nos destruirão. Só você pode nos salvar." Jefté, com um olhar penetrante, observou os homens, medindo a profundidade de seu desespero. "Vocês me desprezaram e me expulsaram", respondeu ele, a voz carregada de amargura. "Por que me procuram agora, em tempos de angústia?" A negociação foi tensa, um jogo de poder entre o guerreiro exilado e os líderes desesperados. Jefté, consciente de sua importância, impôs suas condições. Ele lideraria o exército, mas exigia reconhecimento e autoridade. Os líderes, sem alternativas, concordaram. E então, em um momento de fervor e pressa, Jefté fez um voto precipitado ao Senhor. "Se o Senhor me entregar os amonitas, eu sacrificarei o primeiro que sair da porta da minha casa para me encontrar." O voto, proferido com a convicção de um guerreiro que confiava em sua própria força e na proteção divina, ecoou na tenda, carregado de um peso que ninguém ali presente poderia imaginar. Jefté, agora líder do exército de Israel, começou a preparar seus homens para a batalha. A esperança, antes quase extinta, reacendia-se nos corações dos israelitas, impulsionada pela presença do guerreiro que os guiaria à vitória. O campo de batalha se estendia diante deles, um mar de poeira e tensão. Os amonitas, confiantes em sua superioridade numérica, avançavam com gritos de guerra, suas espadas reluzindo sob o sol escaldante. Jefté, montado em seu cavalo, observava o inimigo com olhos frios e calculistas. Ele sabia que a vitória dependia de sua estratégia e da coragem de seus homens. Com um grito de guerra que ecoou por todo o campo, Jefté liderou o ataque. A batalha foi feroz. Um turbilhão de espadas e gritos,
onde a vida e a morte se entrelaçavam em um balé macabro. Jefté, com sua espada, abria caminho entre os inimigos, sua habilidade em combate inspirando seus homens a lutar com renovada determinação. Os israelitas, antes desmoralizados, agora lutavam com a bravura de leões, impulsionados pela liderança de Jefté. A batalha se intensificava, e a cada golpe, a maré da guerra começava a virar. Os amonitas, antes tão confiantes, começaram a recuar. Suas fileiras se desfazendo sob o ataque implacável dos israelitas, a vitória se aproximava, e o campo de batalha se transformava em um cenário de carnificina. Os amonitas, derrotados e em fuga, deixavam para trás um rastro de sangue e destruição. Jefté, vitorioso, liderava seus homens de volta a Galaad, onde o povo os aguardava com ansiedade e esperança. O retorno a Galaad foi triunfante. O povo, com lágrimas de alegria e gratidão, aclamava Jefté como seu libertador. As ruas da cidade se enchiam de celebração, com danças e cânticos em homenagem ao herói. Jefté, montado em seu cavalo, observava a multidão com um misto de orgulho e alívio. A batalha havia sido vencida e Israel estava a salvo. A alegria da vitória se transformou em silêncio quando Jefté, com o coração apertado, avistou sua filha correndo ao seu encontro. A jovem, radiante de felicidade, dançava e tocava tambores, celebrando o retorno triunfante do pai. Jefté, porém, paralisou, o rosto empalidecendo diante da visão. Ele se rasgou as vestes, em sinal de profundo luto. "Ai de mim, minha filha!" exclamou ele, a voz embargada pelo desespero. "Você me trouxe grande tristeza. Fiz um voto ao Senhor e não posso quebrá-lo." A jovem, confusa e assustada, perguntou ao pai o motivo de sua tristeza. Jefté, com lágrimas nos olhos, revelou o voto precipitado que havia feito. A filha, com um misto de incredulidade e resignação, compreendeu a gravidade da situação. "Meu pai", disse ela com a voz embargada, "já que fizeste um voto ao Senhor, faça comigo como prometeste, pois o Senhor te concedeu vitória sobre teus inimigos, os amonitas." A dor de Jefté era insuportável. O dilema o consumia. Como cumprir o voto e sacrificar sua própria filha? Ele amava a jovem com todo o seu coração, e a ideia de perdê-la o dilacerava. No entanto, ele também sabia que um voto feito ao Senhor não poderia ser quebrado. A lei divina era clara, e a desobediência traria consequências terríveis. A filha, percebendo a angústia do pai, pediu-lhe um último desejo. "Conceda-me apenas 2 meses para que eu possa ir às montanhas com minhas amigas para lamentar minha virgindade." Jefté, com o coração partido, concedeu o pedido. A jovem, com resignação e coragem, partiu para as montanhas, sabendo que seu destino estava selado. A notícia do voto e do sacrifício iminente se espalhou por Galaad, lançando um véu de tristeza sobre a cidade. A alegria da vitória se dissipou, substituída por um sentimento de apreensão e luto. O povo, perplexo e consternado, observava o desenrolar da tragédia, incapaz de compreender a dureza do destino. O dia do sacrifício chegou, carregado de um peso que pairava sobre toda a cidade de Galaad. Jefté, com o rosto marcado pela dor e os olhos marejados, conduziu sua filha ao local do sacrifício. A jovem, vestida com roupas brancas, caminhava com passos firmes, aceitando seu destino com uma serenidade que contrastava com a angústia de todos os presentes. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos soluços abafados do povo. Jefté, com as mãos trêmulas, ergueu o punhal, a lâmina refletindo a luz do sol poente. O sacrifício foi rápido e silencioso, um ato de obediência divina que deixou uma cicatriz profunda na alma de todos os presentes. A cidade de Galaad, outrora vibrante com a celebração da vitória, agora se afogava em um mar de luto.
O sacrifício da filha de Jefté se tornou um símbolo da dureza do destino e das consequências de um voto precipitado. Um memorial de pedras foi erguido em sua homenagem, um lembrete silencioso da jovem que deu sua vida para cumprir a promessa de seu pai. Anos se passaram, mas a história do sacrifício da filha de Jefté permaneceu viva na memória do povo de Israel. O nome de Jefté, antes sinônimo de libertador e herói, agora carregava o peso da tragédia. Seu legado se transformou em uma advertência sobre os perigos de votos impensados e a importância de refletir sobre as consequências de nossas ações. O povo de Israel, reunido em torno do memorial, refletia sobre o sacrifício e o preço da liderança. O silêncio que se abateu sobre eles era um testemunho da profunda tristeza que ainda sentiam, mas também um reconhecimento da coragem da jovem que aceitou seu destino com dignidade. A história de Jefté e sua filha se tornaria uma lenda, transmitida de geração em geração, um lembrete eterno do sacrifício e do preço da promessa.